Ok, irmãos, voltei, né? O celular saiu do ar por conta de memória, né? Do meu celular. Pois é, então nós estávamos falando que alguns textos da Bíblia, alguns textos, né? Algumas narrativas, elas possam ter uma alegoria, mas não são alegorias que buscam coisas ocultas ou verdades não reveladas. São algumas alegorias, mas com base de, digamos assim, com propósitos, com base em propósitos. Não tem nada oculto. Aí, como eu falei no vídeo anterior, não sei se ficou, nós falamos sobre João 15, onde Jesus vai falar sobre a videira. Ele é a videira, seu pai, Deus, o lavrador, seus discípulos são os ramos, são os galhos enxertados nele. Isso significando união, unicidade, comunhão, para receber vida, para receber autoridade, para receber poder. Tem que estar nele, enxertado nele, para assim depois dar frutos, e frutos bons. E aí o texto vai falar que aquele que não está enxertado nele, o pai tira e lança no fogo. Também tem a alegoria de Efésios capítulo 6, as armaduras do cristão, onde Paulo ali vai retratar um tipo de um capacete, o tipo de uma espada, o tipo de uns sapatos espirituais para um cristão, que a sua luta não é contra o físico, e sim no reino espiritual. Então, sua batalha e suas armas têm que ser espirituais. Outro ponto que nós não devemos para fazer uma avaliação dos textos narrados, né, da Bíblia, é que não devemos tratar as narrativas bíblicas só como um passatempo para crianças. Todos têm um ensinamento profundo para os adultos. Como, por exemplo, ninguém prega mais sobre a Arca de Noé, sobre Davi e Golias, pregar sobre Sansão e a sua força, e Naamã e a lepra de Naamã. Porque tudo virou só uma historinha para crianças e hoje não para uma pregação. Porque aqueles textos, eles têm uma essência de ensinamento profundo para nós. Um Deus poderoso, um Deus protetor, um Deus que promove o escape, como a arca. O Deus que dá oportunidades. Quem quiser se salvar, vai para a arca. E assim sucessivamente, né? Então, nós estudamos aqui 2 pontos, mas são 4. Vamos para o terceiro, que não deve ser avaliado quando formos estudar uma narrativa. Temos narrativas que não são totalmente lei para a nossa conduta. Temos que estudar e extrair a inspiração da história para entender particularmente o sentido do texto. Temos esses textos, temos essas narrativas. E por último, temos as narrativas que não são como base para doutrinas. Temos histórias contadas que não são para ser base doutrinária. São para nos ensinar. São histórias narradas para nos transmitir vida. Nós vamos dar um exemplo dessa narrativa. A história sobre o juiz Gideão. Ele vai fazer prova de Deus no velo de lã. No velo de lã. Mas essa narrativa, essa história, ela não é uma base bíblica. Nós não devemos, sempre que quisermos ou acharmos que devemos fazer prova, se verdadeiramente devemos descer para a guerra, devemos produzir aquele desejo na nossa vida, pegar um novelo de lã, né? E molhar para fazer prova de Deus, para buscar de Deus um sinal, como Gideão fez. Porque não existe padrões. Deus, quando Ele fala, Ele quer que creiamos, tenhamos fé, que Ele já nos orientou para ir, que Ele já venceu a guerra por nós.
Mas se desejar fazer, buscar do Senhor sinal para mais concretizar o mandado dele, não existe só como padrão de doutrina o velo de lã de Gideão. Então, temos que estudar isso nos textos sagrados e temos que fazermos o pesos e medidas, para o que é verdadeiramente um texto doutrinário e um texto que não é doutrina. Não é uma história contada como uma doutrina. Agora nós vamos abordar a introdução interpretativa da literatura. Vou ver se o tempo dá. Primeiro delas, nós temos a literatura legal. Legal quer dizer a lei. A lei é um conjunto de regras de conduta, moral e ética perfeitas, né? Na Bíblia, no hebraico, é chamada Torá, lei. Mas na gramática hebraica significa mais instrução e orientação. A lei, a palavra lei. Então, nós vamos estudar agora, abordar a introdução interpretativa da literatura. Primeiro, da lei, porque Deus vai tratar da lei em textos escritos na Bíblia Sagrada. Por quê que ele vai tratar da lei? Porque Deus vai tratar? Agora nós vamos entender que é porque ele vai tratar de um povo que viveu 400 anos cativo numa nação que não era a sua, fora totalmente da conduta que teve seus pais. Eles estavam numa terra pagã, cheia de falsos, de imoralidade, de perversidade, que tinha também uma cultura diferente e traduções e costumes distorcidos, totalmente diferentes. Então Deus vai levá-los para a sua terra, a terra dos seus antepassados. Mas o Senhor Jesus Cristo Deus precisava tratar com aquele povo para que eles agora pudessem entender: vou ter uma casa, vou ter vizinhos, eu tenho agora que ter regras, eu tenho agora que ter uma conduta. E Deus vai tratar também o lado cerimonial, porque eu tenho um Deus. Agora eu não vou ver vários deuses que não existem. Agora eu vou ver um Deus que existe. Eu estou vendo, conheci um Deus que existe. O Deus dos meus pais, o Deus dos antepassados, né? Deus quer dar de volta o que já era deles. Tem gente que diz assim: ele foi para conquistar a terra de Canaã porque eles não tinham terra. Não, eles tinham. Era de Abraão. Mas Abraão e a família perdeu. Abraão não, né? Mas Jacó e a família perdeu as terras quando saíram para o Egito para se valer, escapar da fome. Passaram 400 anos cativos lá, mas para voltar para Canaã, a terra conquistada por Abraão, teria que tirar nações que agora ali estavam morando, residindo nas terras deles. E não foi poucas as lutas, as batalhas, as guerras. Foi momentos difíceis, foi momentos trabalhosos. Durou muitos anos. Lutaram, venceram, mas aprenderam a fazer a vontade de Deus, tanto na parte cívica, moral, como também cerimonial. Era este o foco, era este o desejo do Senhor Jesus Cristo. É o que nós vamos aprender nos livros, nessa literatura da Bíblia, nessa parte introdutória, de introdução, da interpretação literária, o porquê que o Senhor vai trazer a literatura da lei, para que eles pudessem se achar, se conduzir com o próximo, se conduzir perante Deus e também conduzir-se perante a família. Também tem a literatura profética. Também tem a literatura profética que é levantada por Deus. Deus levantou homens nessa nação para servir como arautos dele. Foi registrado uma literatura valiosa de grandes feitos de Deus para
livrar, para punir, para ensinar, para denunciar, para avisar muitos homens israelitas do que iria acontecer ou que estava acontecendo. Os profetas foram homens que sofreram, foram rejeitados, alguns desonrados e alguns até mortos, como Micaías, em 1 Reis 22, 8 ao 28 vai dizer que ele foi morto por Acabe, e João Batista, né, que denunciou o pecado de Herodes, e nós vamos entender a história em Mateus 14, do 1 ao 12. Então, o Senhor vai levantar também a literatura profética dentro dos profetas. Os profetas que vão profetizar e que vai ser escrito tudo o que eles profetizaram, seja de conserto para o povo, seja de conserto para o rei, seja de conserto para os sacerdotes, ou até mesmo para falsos profetas. Mas eles foram levantados para trazer a voz de Deus para os homens, a vontade de Deus para os homens, profetizar o que ele estava, denunciar pecadeis. Não foi um ministério fácil, recebido, muito bem recebido. Ora, alguns até derramaram o sangue por este ofício, mas era propósito de Deus e ficou esses textos registrados. Serve para nossa edificação. São literaturas maravilhosas, a qual tem promessas, tem profecias que se cumpre e cumpriu-se no passado e que vão se continuar cumprindo até o dia da vinda do Senhor. Nós também temos agora que é a introdução da interpretação de formas de pronunciamento profético. Deixa eu ver se eu consigo relatar essa parte no próximo vídeo.